Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, Alice. Essa frase da Alice no País das Maravilhas, eu vou começar a live sobre isso. Porque eu decidi, de última hora, essa live surpresa, porque eu vi conversando com algumas pessoas e essas pessoas não sabiam o que queriam. Queria algo muito geral, muito por cima. E eu também já fui assim um dia. Eu deixava de realizar muita coisa porque eu estava pensando no que eu não queria ou pensando no que eu queria, mas sem entender de verdade. Então vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar de cocriação, vamos falar de manifestação. O que é cocriação? Que é uma palavra um pouco nova para algumas pessoas não sabem, mas a gente cocria a todo momento. Então vamos falar sobre cocriação, manifestação, a lei da atração, sobre o portal 8 do 8, que a gente está vivendo nele agora, é um momento muito bom para cocriar, e algumas coisinhas mais, tudo relacionado à energia, relacionado à lei da atração. Deixa eu ver quem tá por aqui. Tô morrendo de saudade de fazer live, confesso. Tinha deixado por um tempo. Renata, meu bem. Tinha deixado de fazer live por um tempo, né? Já tava fazendo toda terça e quinta. E acabei deixando um tempo pra me dedicar a outras coisas. Mas tô com saudade de fazer live. Como é que vocês estão? Quem aqui já tem conhecimento? Renata, eu já sei que é das minhas já há muito tempo. De lei da atração, de cocriação, de manifestação, de tudo. A gente tá sempre conectada. E eu quero trazer muito também sobre a mesa radiônica, né? Eu trouxe até ela aqui. Pra quem não sabe ainda, esta é a mesa radiônica. É chamada de mesa porque é feito em cima de uma mesa, né? Um tabuleiro. Mas são ferramentas, gráficos da radiestesia radiônica. E eles servem para transmutar a energia. A gente se conecta através da sua energia aqui na mesa, não precisa estar presente, a gente se conecta e através da energia e da espiritualidade a gente consegue acessar o seu campo energético e trabalhar algumas áreas. E no caso de hoje, na sessão Express que vai acontecer, inclusive Express, que surpresa, né? Porque eu senti de fazer essa sessão hoje assim, do nada, eu só obedeci à intuição. Eu falei aqui para algumas pessoas que o universo estava gritando comigo, mandando mensagem no MSN, vibrando a tela, como antigamente, né? Só a geração anos 80 vai entender. E eu tô aceitando a mensagem, eu tô recebendo. Então, hoje eu senti de fazer essa sessão Express pra gente co-criar no dia 8 do 8, nesse portal. E senti de fazer a live também assim, do nada, porque eu falando com algumas pessoas, já vamos começar a falar aqui. Gilidade, bem-vindos, fiquem por aqui. Esse aqui é um horário bem complicado no Brasil, né? O pico do trabalho, mas eu acho que eu vou deixar gravada porque vale muito a pena. Vamos começar, então. O que é cocriação, que a gente fala tanto aqui, né? A cocriação é uma palavra, pode ser nova para algumas pessoas, mas ela dá e mostra o poder que a gente tem de criar. Quem cria, cria algo. E quando você cria algo, você mesmo traz a sua realidade, faz acontecer algo, essa é a cocriação. Nada mais é do que o seu poder em ação. É você manifestar algo que está no seu plano mental, no plano energético, no plano espiritual, na sua realidade aqui, física. A gente tem sonhos, a gente tem desejo, a gente também tem missões, a gente tem... Missões é a melhor palavra para falar, né? Propósitos, para cumprir aqui. Eu acredito muito que a gente vem aqui para evoluir, para aprender mais, cumprir com alguns exercícios, algumas missões aí de outras vidas. Essa é a minha crença. E enquanto a gente tá aqui, a gente tá para evoluir, para aprender. Então, se a gente usar cada movimento, cada chateação, cada decepção para aprender e recuperar aquilo ali, a gente só tem a evoluir. Porque primeiro que, por mais que você não acredite nisso, você vai evitar um sofrimento que já está ali. Então, se você, por exemplo, foi traído pelo marido e foi traído, é um fato já. Se você entra nesse sofrimento, você vai ter outro sofrimento, né? É viver mais daquilo ali. E se você acredita que aquilo ali tem um aprendizado para você, que você pode evoluir como pessoa, como mulher, se você também assume as suas 50% da responsabilidade, você vai se tornar melhor, pelo menos pro próximo marido que você vai conhecer, pro seu próximo relacionamento. E isso já nos torna melhores pessoas aqui, né? Nessa realidade. Então, eu acho que a gente deve viver pensando nisso, nos aprendizados, e temos esse poder de co-criar, de trazer do mental para o físico.
tudo que a gente pode... Existem algumas literaturas que falam exatamente essa frase, né? Que tudo que a gente pode conceber, tudo que a gente pode ter de ideia, que a gente pode imaginar, a gente pode realizar. Tudo que o homem desejou de computador, de iPhone, melhor tecnologia, carro elétrico. A gente é da época de ver aqueles desenhos dos Jetsons, né? Que parecia algo muito distante da nossa realidade. Carros voadores, elétricos, maior tecnologia, um robozinho em casa. A gente já tem robozinho em casa, né? Hoje em dia. Então, já é uma realidade. Naquele tempo, era algo só na mente de quem estava criando o desenho. Mas tudo que a gente pode imaginar, a gente pode realizar. Então, alguém foi lá, buscou maneiras de trazer para a realidade. E assim é com tudo. A gente só precisa entender algumas coisinhas. E foi isso que eu entendi hoje para fazer essa live. Eu falo com algumas pessoas que estavam entrando na sessão Express de hoje. E a sessão de hoje é exatamente a gente focar no que você deseja para co-criar, né? Um objetivo só, porque a gente não pode colocar todos os nossos desejos nessa sessão, mas focar em o que você quer. E algumas pessoas ficavam perdidas porque queriam melhorar a área profissional, queriam melhorar a área financeira ou de relacionamentos. Mas isso é muito abrangente. E eu volto a falar a frase do gato, né? De Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, Alice. Então, a gente precisa saber que caminho a gente quer ir para que a gente realmente tenha aquele resultado. Oi, Aline. Oi, Daniel. Aline que me deu um insight. Conversando com ela, eu tive esse insight. Vou fazer uma live. Você tem uma de live. Foi uma pena ter feito assim muito em cima da hora, mas eu acho que eu vou deixar gravada e depois isso é assunto para trazer para muitas vezes e dividir esse assunto muitas vezes. Então, ter clareza do que a gente quer é um dos fatores fundamentais para a gente não conseguir realizar. E eu falo com propriedade, porque quando eu me formei em fisioterapia, em 2010, eu sabia que eu queria um trabalho. A gente se forma, a gente termina uma carreira, a gente quer trabalhar, né? Mas eu não sabia em quê. Eu não sabia que área, eu não sabia onde, eu não tinha esse desejo de... Eu só queria trabalhar e ganhar dinheiro. Eu não tinha um porquê. O meu porquê era ganhar dinheiro, mas era muito pouco. Eu preciso servir a alguém também, né? E aí, eu só sabia o que eu não queria, que era trabalhar em clínica, porque era um trabalho muito escravo, e trabalhar em UTI, porque eu sempre tive medo de UTI. Resultado, minha gente, o meu primeiro emprego, a minha primeira oportunidade foi em clínica, e o meu segundo emprego foi em UTI. Segundo e eterno, porque os 9 anos que eu estive trabalhando como fisioterapeuta foi em UTI. Então, o que isso quer dizer? Isso já entra em outro assunto, que eu inclusive coloquei aqui no feed, no Rios esses dias, que tudo que a gente foca, expande. Eu focava no que eu não queria. Eu focava que eu não queria UTI, que eu não queria clínica. Casualmente, que nada é casual, eu trabalhei nisso. Então, isso serviu também, primeiro, eu acabei me apaixonando pela UTI. Por quê? Porque um dia eu disse, tá, eu não quero UTI, mas pode ser que surja a oportunidade disso. Eu vou mudar a narrativa da minha história. Eu tenho essa história de que eu não gosto de UTI. Eu passei muito mal nos estágios da UTI, porque eu tinha muito medo, eu me sentia muito insegura ali dentro. Eu atendia, né? Eu precisava atender acompanhada do professor. Mas eu tinha muito medo. Então, eu passei por isso e na minha história existia, sim, o medo, a insegurança de trabalhar no UTI. A minha narrativa contando essa história era essa. Eu não quero UTI porque eu tenho medo, tarará, tarará. Só que aí, quando eu vi que eu não tinha emprego, eu não conseguia emprego, eu disse, tá, eu vou mudar. Eu não sabia que o nome era esse, eu vim saber poucos dias agora. Eu vou mudar a minha narrativa em cima dessa história. Eu vou tentar aprender algo mais de UTI, porque a gente só tem medo do que a gente não conhece. E vou tentar gostar disso, para ver se eu consigo uma oportunidade aqui, porque era uma coisa que aparecia na minha frente, assim, como possibilidade. Não eram empregos me oferecendo, mas era uma possibilidade. E eu tentei mudar, e mudar essa narrativa de vou olhar com outros olhos, vou começar a estudar, vou começar a gostar. E pouco tempo depois, apareceu uma seleção. Eu entrei, já estava estudando, estava com tudo fresquinho. E entrei na seleção. E aí foi nesse hospital, inclusive, que eu fiquei 9 anos da minha vida. E depois entraram outros hospitais. Então, resumindo essa minha história aqui. Tudo que você foca, expande. Então, vamos focar no bom. Pelo amor de Deus. Vamos focar no positivo. No que você realmente quer. E aí entra o principal tema dessa live. O que é que você quer?
um desejo ardente, um desejo claro. A gente hoje falando com o pessoal aqui que está entrando na sessão, mas eu quero ganhar dinheiro. Sim, você quer quanto? Quanto é suficiente para você viver hoje? Como você quer trabalhar? Não precisa falar, eu quero trabalhar num emprego como fisioterapeuta, como advogada. Não precisa. Mas qual é a sua realidade ideal? Como é que você quer trabalhar? De segunda a sexta? Ou por plantão? Ou 20 horas por semana? Ou 30 horas por semana? Hoje em dia já existem novas profissões. A gente não precisa amarrar mais em tanta coisa, né? Então, quando for falar em algo profissional, quem tá aqui, que vem para a sessão ainda, tem uma vaga somente. Eu acho que eu vou até abrir para amanhã, mesmo que ainda não é portal propriamente dito, mas está com a energia do portal. Então, quem vai fazer a sessão, preste atenção no que você quer. Se é algo profissional, como você quer trabalhar? Eu sempre oriento a falar com leveza, com facilidade, com alegria, porque tudo que vem fácil, alegre e leve vai ser positivo para nossa vida, né? Então, foca nisso. Agora coloca em valores. Quanto você quer ganhar? E sem medo de pedir, sem medo de desejar. Me lembrem aí, quem estava comigo hoje falando no privado, me lembrem aí a frase que eu falei da Bíblia. Pedi e recebereis. Acho que é mais ou menos assim, né? Peça e será atendido. Lembrei. Fui mais rápido. Peça e será atendido. Tá na Bíblia, né? Então, o que a gente pode pedir, o que a gente pode conceber, a gente pode realizar. Então, coloquem valores. E aproveitem já a energia do portal de hoje, enquanto vocês estão aí na live. Coloca aí num bloquinho de notas o que vocês querem. O que é que vocês querem ganhar? Quanto vocês querem faturar por mês? Ganhar não, né? Porque a minha mentora, Ana Lisboa, ela fala que criança é quem ganha dinheiro, né? Adulto gera dinheiro, adulto faz entregando o seu servir no mundo. E aí ele recebe como equilíbrio de troca o dinheiro. Então, a primeira coisa que eu queria falar que impede a gente de cocriar é o desejo ardente e o desejo claro. Napoleão Hill, que eu leio muito os livros dele, fala muito disso. Ele insiste como que isso é o primordial. Um desejo ardente, algo que vibre o teu coração, que você consiga ter entusiasmo, que você fique cheio de Deus quando fala disso. Que você consiga ter alegria por estudar, por falar nisso. E aquela velha frase de que encontra um trabalho que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia, né? Quando você vive trabalhando, estudando de algo que você é apaixonado, como eu tô aqui agora, será que vocês conseguem perceber essa minha euforia? É justamente porque eu amo falar sobre isso, eu vivo isso, eu trago isso pra minha vida o tempo inteiro. E quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo sobre isso, quanto mais eu vivencio, mais eu fico assim, eufórica, empolgada, entusiasmada, né? Então, encontrem algo que vocês querem fazer muito e só digam quanto querem receber por isso, quantas horas querem trabalhar por isso e anotem. E aí tá o desejo claro de vocês. Esse é o desejo ardente que vibra o coração de vocês e esse é o desejo claro. Hoje, para clarear as ideias das pessoas também, a gente tava falando sobre isso, melhorar o meu trabalho. Mas melhorar o seu trabalho em quê? O que é que lhe incomoda hoje? Que você não tá conseguindo se sentir realizada? Aponta então, se tá mais difícil de perceber, aponta então, anota o que você não gosta, o que você não quer mais. Mas para depois você focar no que você quer. Você transforma isso no que você quer. E voltando à história do Rios que eu falei essa semana, né? De tudo que você foca, expande. Eu falei sobre não é síndrome, é outra palavra que eu esqueci agora Ai, gente. Tô muito empolgada aqui. Esqueci até o nome da manifestação psicológica que acontece. Que a gente não consegue controlar o pensamento. A gente não consegue controlar o pensamento justamente por isso. E aí é onde entra os estudos da lei da atração que fala dessa maneira. Tudo que você foca expande. E na neurociência, nos estudos, fala que você não consegue controlar o pensamento. Por quê? Porque quanto mais você tenta não ter aquele pensamento negativo, geralmente é negativo que a gente não deseja, né? Claro. Mais vem dele e mais vem, e mais traz ideias, traz lembranças, traz memórias. Você fica imersa naquilo ali e aquilo vira uma bola de neve. Então, a única maneira de você conseguir, entre aspas, controlar o pensamento, né? Eliminar o negativo que você não vai eliminar, você vai substituir um positivo por cima. Então, se você tá falando aqui, mas amanhã eu tenho uma palestra para dar e vai ser muito ruim, eu tô nervosa, as pessoas vão falar de mim, o que vão achar de mim?
E você fica naquilo e acaba lhe trazendo mais ansiedade, a ansiedade traz mais esse pensamento, mais medo, enfim, você traz no meio daquilo ali, né? Você substitui pelo que você quer. O que você quer da palestra amanhã? Você quer dar uma palestra que atraia muita gente, que as pessoas fiquem admiradas com o que você vai falar, que você comunique muito bem, que você sinta clareza. Então você vai colocar outro pensamento e você pode visualizar. Que isso já é outra técnica de manifestação. Vocês podem inclusive utilizar. O pessoal que está aqui, que está no ritual de hoje, sugiro para vocês, e já ia até falar no privado com vocês, para mais ou menos já no horário que a gente vai começar as sessões, né, que vai ser individual, mas vocês vão recebendo cada um, se conectem e façam uma visualização dos desejos de vocês. Aquilo que a gente anotou aqui, vocês podem também aproveitar e visualizar outros desejos de vocês. Se conectem para visualizar o que vocês querem. E aí colocar todo o sentimento. Porque é no sentimento, a gente pensa, a gente gera um sentimento, né? Seja bom ou ruim, depende do que está pensando. E é nesse sentimento que as coisas se tornam real. Isso Jung falava também da visualização ativa. Eu estudei isso no meu mestrado, a visualização ativa, no processo de melhorar a autoestima e a qualidade de vida de mulheres com câncer. Então, isso tem estudos comprovando essa prática também. E a visualização é uma das maneiras muito fortes de cocriar. E aí vem aquela coisa, né? Que coisa que tá na lei da atração, tá na manifestação, nesse mundo um pouco mais holístico, mais energético, para alguns que não acreditam, mas que a neurociência, o mundo acadêmico já está estudando isso. E eu estudei vários artigos, e é porque foi um trabalho muito rápido que a gente faz, né? Menos de um ano para fazer a tese do mestrado aqui. E eu estudei e vi vários artigos falando sobre isso. Falando sobre o medo, falando sobre a ansiedade, que você vai visualizando e vai gerando mais daquilo. Então é assim que acontece quando a gente tem uma crise de ansiedade ou uma crise de medo e fica nervoso para uma palestra e tudo mais, né? Então aproveitem para visualizar. A Aline está dizendo aqui que desenhou e escreveu. É a melhor coisa. Enquanto você escreve, enquanto você desenhar muito mais, né? Quem tem alguma habilidade ou quem se arrisca a desenhar e depois poder entender esses desenhos, você, enquanto está desenhando, está imaginando. E enquanto você está imaginando, você está sentindo. E vai soltando cada vez mais, né? Quando você se solta ali mesmo, livre, vai desenhando e vai saindo cada vez mais. E nesse processo vai saindo emoção. E é na emoção que o teu cérebro manda para uma área, que é o hipocampo, manda para essa área como que aquilo ali fosse verdade. E ali ele registrando como que você está vivendo aquilo ali já é real para ele. Então, nessa realidade que essa área do teu cérebro entende que aquilo ali já é real, ele não vai mais te mandar medo, nem ansiedade, nem desconfiança, nem falta de fé. Ele vai entender que aquilo ali, para ele, já é real, então ele te dá segurança. O nosso cérebro trabalha o tempo inteiro com o sistema de luta ou fuga, né? Ou você vai fugir, ou você vai enfrentar. Nosso cérebro primitivo, a gente tem ainda nosso cérebro primitivo, a gente tem ele constantemente trabalhando pra gente. Então, ele vive ainda como os anos dos nossos ancestrais, no Paleolítico, do Neolítico. Mas a gente não tem mais os mesmos problemas que os nossos ancestrais tinham. A gente não tem na porta de casa, na porta da caverna, um leão para matar a gente. O que a gente tem agora é um projeto para ser apresentado, é um boleto para ser pago, é uma relação tóxica para enfrentar, ou não, né? Ou para viver melhor. Então, tudo isso do nosso dia atual traz essas ansiedades, esses medos, que afetam esse sistema de luta e fuga, alertam ele, ativam. E aí faz ele mandar pra gente procrastinar, ele mandar medo pra gente travar, ele mandar a gente desistir de projetos e faz a gente desacreditar. Quando você desacredita, quando você diz que isso é tonteria, isso é uma bobagem, isso não vai acontecer, você não visualiza, você não sente. Consequentemente, na tua mente, no hipocampo, isso não vai nunca ser real. Nunca vai acontecer isso. Deixa eu ver aqui. Trouxe a revista da Avião para fazer colagem. O mural dos sonhos, né, Renata? O mural dos sonhos é outro ritual de cocriação maravilhoso, porque você visualiza e já automaticamente ali sente. Inclusive folhear a revista, né? Como se estivesse no avião fazendo outras viagens. Por que não? Eu já fiz muito mural, mas hoje eu faço uma colagem no Canva e coloco no meu celular.
Os arquétipos funcionam assim também. Você se conecta com aquela imagem do inconsciente coletivo e você começa a liberar hormônios e entrar em ressonância com ela. Seu inconsciente se conecta com o inconsciente coletivo. Mas a questão do mural é que você visualizando aquilo ali constantemente, você quer viajar para Paris. Vem para cá, a gente vai tomar o nosso champanhe, né, Renata? Então, a visualização da foto que você quer, como você quer viver, tem muita gente já comprovando. Eu mesma vivenciei, visualizei e senti. Eu vi as luzes de Natal de Málaga no ano 2019, quando eu me inscrevi no mestrado. E eu visualizava isso e dizia à minha mãe, a gente vai passar o Natal nesta rua, neste lugar, porque é a coisa mais linda o Natal aqui em Málaga, nessa rua. E mãe dizia, mentira, isso não vai acontecer. Eu ainda tinha feito a inscrição, né? Ela nem sonhava que eu ia passar. Claro, eu também nem imaginava que eu ia ser aprovada. E aí, um ano depois eu estive sozinha, né? 2 anos depois, minha mãe esteve comigo no Natal. Eu não abria mão de que ela viesse no Natal. E aí, quando eu senti aquelas luzes, naquela música tocando, e minha mãe ali comigo, na primeira noite também, que eu estava sozinha no primeiro ano, mas eu visualizei e vivi o que eu já tinha visualizado um dia, me emocionando. Gente, se você lembra assim, diz, funciona porque você tá visualizando ali algo que você quer muito e a emoção vai sair. E é nessa emoção que já é real. Então, meu cérebro trabalhou naquele ano e trabalhou literalmente na época do Covid para que eu chegasse aqui. E ele te manda mais ideias, ele te manda mais insights. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta, a pergunta do universo, vocês depois vão olhar aqui nos stories. Era o que é que eu poderia fazer de contribuição para que eu me orgulhasse da minha vida amanhã, para que eu construísse uma vida que eu pudesse me orgulhar. E aí do nada, né? Entre aspas sempre, veio a ideia de fazer essa sessão express hoje, da mesa radiônica. Do nada. E eu fui totalmente no sistema 1 da intuição, né? Quem já leu aquele livro do sistema 1 e sistema 2, fui totalmente na intuição, lancei. E assim, em pouco tempo, preenchi as vagas. Outro momento que eu tive hoje foi também outra ideia do nada, falando com a Aline aqui, fazer uma live. Tô aqui fazendo uma live, espero e creio que estou sendo contribuição para vocês, para clarear a ideia de vocês aí, porque eu também já estive nesse momento de não ter clareza, de não acreditar, de não sentir, de não visualizar, mas ó, tô aqui passo a passo disso aí, destravando. Ok, meus amores? Quem aqui tá na mesa? Tô vendo aqui um bocado de gente tá na mesa já. Quem não tá ainda, até então eu não olhei o WhatsApp. Tinha uma vaga, eu já vou começar a sessão desligando aqui. Então, quem ainda quiser, vem falar comigo. Preenchendo essa vaga, porque já tem as pessoas para confirmar. Eu acho que eu vou abrir amanhã também. Se eu não abrir amanhã por esses dias aqui, eu vou abrir outra sessão dessa, porque ficaram algumas pessoas que não confirmaram e acho que não vai dar tempo de confirmar. Então, possivelmente a gente tenha outro momento amanhã ou na quarta. Eu anotei aqui algumas coisas que eu ia falar, mas eu acho que eu falei já tudo. Era principalmente isso, de vocês terem um desejo claro, alguns rituais de cocriação. Aproveita o dia de hoje, a energia. O portal de hoje é da abundância, é um portal de abundância. E para quem não entende de portal, simplesmente entendam que é exatamente esse nome. Um portal para suas realizações, para você começar a se encontrar mais, para se aproximar das suas realizações. Então, um portal hoje de abundância é muito bom para cocriar a parte financeira, para cocriar a parte profissional também. Mas a abundância é abundância em tudo, né? Então, o que vocês sentirem de necessidade de melhorar a saúde, melhorar o equilíbrio emocional, melhorar relacionamentos, harmonia em casa, o que vocês sentirem, pega na palavra, vai na intuição, porque é isso que está sendo o teu chamado nesse momento. Hoje eu falei com uma pessoa, mandei para ela a propaganda da sessão da mesa e ela disse que realmente já estava sentindo isso e ela fez a transferência do pagamento da sessão às 14h14, assim, mais sincronicidade do que isso, mais o universo dizendo vai, que é para isso que você está aqui, que é esse chamado, que é esse caminho. Impossível, né? Como pode melhorar da gente ter mais sincronicidades assim. Então eu fico por aqui, vou deixar a live gravada, mas vou voltar outro dia para falar mais sobre essas coisas, porque eu sei que vocês gostam e eu sou apaixonada. Espero vocês, falem comigo no privado, o link tá na bio, quem quiser entrar na sessão de hoje ou nas próximas.
Beijo, obrigada pela presença de vocês. Adiós.